Olá, meus queridos irmãos, paz e graça. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Um excelente dia, uma noite maravilhosa, uma tarde maravilhosa. Que tudo de bom aconteça em suas vidas espirituais, conjugais, materiais, físicas. A prosperidade reine, o reino de Deus seja manifesto em seus corações. Fomos interrompidos na 14ª parte, porque nós ia falar sobre o chifre pequeno, quem era esse chifre pequeno. E eu já coloco essa parte como a 15ª. Foi 17 minutos, é bom que não fica maior o vídeo. Essa é a 15ª parte. Diabo, homem e Satanás, um ser espiritual que existiu. Então, fique à vontade, convide a sua família, convide os seus familiares para assistir o canal Yahushua Reina para Sempre, que passa o conhecimento das escrituras apócrifas, que passa o conhecimento das escrituras canônicas, que passa o conhecimento pleno das profecias cumpridas da Bíblia e dos livros apócrifos, que é os mesmos. Então, nós vamos aqui na 15ª parte. Eu quero continuar lendo o versículo 24 de Daniel 8, que fala da visão do bode e do carneiro, para nós saber quem era esse rei perverso que tipificava o próprio Nero, que eu já falei na parte 12, tipificava ele. Ele foi o anticristo ali da lei. Ele foi o anticristo que se colocou, que fez guerra contra o próprio Deus. Igualmente, a gente vê o próprio Nero no ano 64, colocando fogo na Roma, que era madeira. As pessoas falam, mas não foi Nero, isso é história inventada, isso foi Tácito Suetônio. Foi sim, porque eu confirmo isso, que foi o próprio Nero, porque foi solto, é o que diz o Apocalipse capítulo 20, foi solto da prisão aquele que foi lançado no abismo, que enganava as nações, que acusava ele de dia e de noite. Quem era? O ser espiritual, que muitos irmãos não aceitam e não aceitarão, mas aceitando ou não, vamos continuar falando que ele existiu, passado, existiu, não estou falando que ele existe. Então, ele também atuava lá no Antigo Pacto, nesses 4 impérios. Depois, antes dos 4 impérios, ele já estava atuando. Ele estava atuando no império chamado faraótico, ou Império dos Faraós, que houve 11 na história, outros diz 10, mas a Bíblia mostra 5. Então, ali mostra a atuação desse ser espiritual. Eu estou mostrando a visão dos animais, dos 4 animais, depois vou mostrar a visão da estátua, para mostrar a vocês nessa série, para que os irmãos não tenham nenhuma dúvida mais sobre o ser espiritual. Então, versículo 24 de Daniel 8 diz assim: e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, destruirá maravilhosamente, e prosperará e fará que lhe aprove, e destruirá os poderosos, o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano da sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrada. Olha só, e a visão da tarde, da manhã, foi falada, a verdadeira. Foi falada, é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque se refere dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então levantarei-me, tratarei do negócio do rei, espantei-me e eis-me acerca da visão, não havia quem entendesse. Preste atenção. Então ele está aqui na sua visão. Nós entendemos que essa visão de Daniel, do bode, do carneiro, como a visão dos 4 animais, nós entendemos que ele está aqui no Império Babilônico. Ele está no Império Babilônico. Nós conhecemos a história, né? Olha, preste bem atenção, meus irmãos, que o ser espiritual, ele estava atuando fortemente pela permissividade de Deus, pela permissão de Deus, pela soberania de Deus, esse ser criado na mente de Eva. Não que a mente de Eva era ele próprio, mas na mente dela, ela criou esse ser ao contrário. Olha só, meus irmãos,
E a visão está falando da sua existência de Daniel, já no Antigo Pacto. Então, ele estava tipificando aqui o próprio anticristo que viria, que foi o próprio Nero, que eu já falei na parte 12, na parte 11, irmãos pode estar lá vendo. Mas que esta visão, que ele diz, cerra o livro, fecha o livro, os selos, coloca selos sobre ele, é para os últimos dias, é para dias distantes. Esta visão é para dias distantes. E fala ali que ia cessar o sacrifício, que... Por que ele está falando? Porque tardes e manhãs. Ela estava falando que foi até o momento da destruição de Jerusalém. Quando Jerusalém fosse destruída, aí ia acabar o sacrifício, e acabou. Nunca mais teve, nunca mais terá. Então, é uma visão bem maravilhosa para que os irmãos entendam. Olha, ele disse, versículo 14, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, está dizendo o quê? Que na vinda do Messias, na vinda de Yahushua, aquele sacrifício de tarde e manhã que eles faziam, 2.000 tardes e manhãs, iam ser cessadas, e foram com a destruição. A visão era para o ano 70. A visão aqui era para o ano 70. Os irmãos estão entendendo? Mas só que naquela época apareceu um homem, nessa época aqui, que era um general da visão do bode do carneiro, que ele estava tipificando aquilo que ia acontecer no tempo do fim. No fim de Jerusalém, no fim dos hebreus, no fim deles. Não é para o fim do mundo agora que vocês falam, um fim do mundo incerto, o anticristo. E aí eles vão inventando, os irmãos sabem, aqui é profecia cumprida, meus irmãos. Aqui é profecia cumpridas. E ele estava falando desse chifre que ficou soberbo, que fez guerra contra o príncipe do príncipe, que fez guerra contra os santos. Ele estava falando nada mais, nada menos de que o general, aquele malvado, né, que foi achada a estátua dele, que foi quebrada até a estátua no nariz, estava falando de Epifanes. Antíoco, estava falando de Antíoco, como os irmãos querem chamar no português do Brasil. Antíoco Epífanes. Epífanes. Era ele. Era ele que se levantou no meio dos 4 chifres que foram derrubados. Ele foi o anticristo da lei. Ele foi o anticristo do império grego, do império do leopardo. Ele profanou. Começou com ele. Os irmãos estão entendendo? Ele profanou, ele fez os zeus lá dentro do templo de Jerusalém. Ele fez cessar por um tempo, estava tipificando o final de Jerusalém. Ali estava tipificando o final de Jerusalém. Ele fez cessar o sacrifício, ele colocou porcos dentro do templo de Salomão, reformado ali por Salomão. O templo de Salomão. Foi ele que matou bastante hebreus. E, segundo a história, fala que ele morreu com câncer, que ele pagou com a sua própria vida. Então, aqui era Antíoco Epífanes. Ele era esse chifre pequeno. Este era um homem que tipificava o próprio Nero. Este foi o homem que o ser espiritual também usou e abusou desse homem para fazer maldade contra os filhos de Deus, a nação hebreia. Voltando, eu creio que os irmãos entenderam, voltando aqui, essa é a 15ª parte, agora vamos chegar no entendimento perfeito, que é o 4º animal. Eu entrei para que os irmãos entendam que o Antíoco Epífanes é uma profecia cumprida, que não é para um futuro que vai vir certo. O Nero foi o anticristo da destruição de Jerusalém, o fim de Jerusalém, enquanto o Antíoco Epífanes representava o anticristo do começo da destruição do povo hebreu. Os irmãos estão entendendo?
Então, a mesma maldade que Antíoco Epifânio fez, Nero também fez. Por isso que veio da Grécia e veio os romanos. Gentílicos de gentios. Então, capítulo 7, vamos para o quarto animal. Quarto animal. Olha só o que diz, como isso aqui é interessante. Versículo de número 7 diz assim. Daniel capítulo 7, versículo de número 7. Diz assim. E depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite. E eis aqui o quarto animal, vírgula. Aí ele entra com a palavra terrível, espantoso, vírgula. E muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaço, pisava os pés, o que subejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, vírgula, e tinha 10 chifres. E estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou à sua veste. Olha só, a sua veste era branca. Deixa eu voltar aqui, porque nós erramos aqui no versículo 9. Nós passamos aqui, não respeitamos os pontos. Versículo 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. E sua veste era branca como neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã. E seu trono era chama de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Então, está falando na visão do capítulo 7, que depois do quarto animal, aparece agora, depois do terceiro animal, depois do leopardo, apareceu um animal diferente de todos os que se viram. Terrível, essa palavra terrível porque ele era feio, era horroroso, era um monstro, e tinha dentes de ferro. E tudo que sobrou ele subejava, tudo que tinha ele destruía. E depois do quarto animal, que era o animal terrível, monstro, dente de ferro, apareceu o ancião de dia, versículo 9. E ele diz que foi posto tronos e se assentou, olha só, e as suas vestes eram puras. Está falando do juízo, agora está falando do juízo que caiu em Jerusalém. O ancião de dias era o próprio Filho de Deus. Estava se falando da vinda de Yahushua espiritual no ano 70. Estava se referindo a Mateus 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21, Mateus capítulo 24, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, para confirmar a profecia de Daniel, que diz: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã. Isso é metáfora. E seu trono era chama de fogo, e suas rodas de fogo ardente. Então ele vai falar agora sobre juízo que caiu sobre Jerusalém. Então esse quarto animal, por isso nós estamos aqui na série Diabo-Homem, e um ser espiritual, Satanás, que existiu, 15ª parte,
É para que os irmãos entendam as visões do Antigo Pacto, a visão dos 4 livros históricos, aquilo que os apócrifos dizem do Anticristo, dizem do ser Satanás, para que não fique mais nenhuma dúvida, meus irmãos, que através desses homens que houve na humanidade, nas civilizações, desde a Torre de Babel, desde quando as línguas deles foram confundidas, que saiu Nimrod. Nimrod foi um rei que se colocou contra Deus. Desde lá, a intenção desses homens era guerrear, era mostrar que não existia somente ele, mas que existia outro ser, que existia um ser, que existia outro Deus. Até eles faziam isso nas suas civilizações. Eu não estou falando aqui que existia 2 deuses que brigavam um contra o outro, disputavam, porque isso passa a ser uma idolatria da minha parte. Eu posso colocar Deus como não único. Não estou falando isso, eu estou falando que Deus é o único e soberano, mas tinha um ser criado que atuava na mente dos homens. É isso que eu estou ensinando. Diabo, homem, e Satanás, um ser espiritual, aonde eles erram em seus ensinamentos aí, muitos irmãos em graça, dizendo que era a lei de Moisés, dizendo que era os homens adversários, que eram os filhos da perdição, que era descendente da serpente, mas não era, meus irmãos. A Bíblia está mostrando, eu estou mostrando o Antigo Pacto, estou lendo o livro do Apocalipse, para mostrar a vocês que o ser espiritual verdadeiramente, ele teve a sua existência de Adão até o juízo. E as profecias confirmam o que eu estou falando, porque a Bíblia diz que o 4º animal, na visão, no sonho de Daniel, diz que ele é diferente de todos. Ele é diferente do rei da Babilônia. Ele é diferente do rei da Babilônia. Ele é diferente de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, ele quis parecer Deus, ele queria ser Deus porque era o cabeça de ouro da estátua. Depois eu vou entrar na estátua. Ele era poderoso, mas ele se arrependeu. O Império Babilônico, nós conhecemos a história do Império Babilônico, que veio lá de Ortogão, que era o rei da Síria. O Império Babilônico, esse ser espiritual, ele tinha uma pouca atuação, era Deus que estava ali. Ele não tinha uma atuação 100%. No império de Artaxerxes, de Dário, a gente vê ele atuando ali na vida de Amã, que ele se coloca contra o povo de Deus, quer matar o povo de Deus, né? Mas aquilo vira contra ele. Deus está mostrando a soberania que naqueles impérios é ele que está na soberania daqueles impérios. Mas esse ser sempre está perdendo. Os irmãos estão entendendo? Mas ele está usando esses homens, essas civilizações, a mente deles. No Império da Grécia, eu já falei de Antíoco Epifanes, ele tem uma atuação já diferente do Império Babilônico e do Império da Pérsia, e o Medos e os persas. Por quê? Porque agora o Antíoco Epifanes, ele faz guerra contra o próprio Deus, o ímpio. Então já está mostrando que o 4º Império seria uma atuação total desse ser espiritual com a permissão de Deus. E ele diz que, no versículo de número 7, que ele continuou olhando nas visões da noite. Eis aqui o 4º animal, que era terrível, ele era espantoso, ele era feio, era espantoso, era horroroso, era um monstro, ele era muito forte. E qual tinha dentes grandes, olha, que tinha dentes de ferro. Está falando agora de império, de força, de ferro. É diferente de todos, é diferente do babilônico, é diferente do Império Babilônico, é diferente do Império dos Medos, dos Persas, é diferente do Império da Grécia. Por quê? Porque tem dentes de ferro. E diz que ele pisava ainda os pés e sobejava. E era diferente de todos os animais, como eu já falei agora, que apareceram antes dele.
antes dos 3, ele era diferente. Ele não tinha uma aparência de um animal, na visão de Daniel. Ele não tinha uma aparência de um animal. Ele tinha a aparência de um monstro. Ele tinha a aparência de um monstro. E diz a Bíblia que este monstro, olha o que diz aqui, esse império de ferro, que era o Império Romano, mas por trás do Império Romano existia o ser espiritual. Foi no Império Romano, foi no Império que Rômulo e Remo, em 753, antes de Cristo, que a cidade de Troia, que nós já conhecemos aí os filmes, Rômulo e Remo nasceram gêmeos, diz a história. E eles foram abandonados em um rio. Eles dizem, não, isso é mitologia romana, isso é mito, isso é mentira. Mas foi assim, meus irmãos. A Bíblia confirma a Bíblia, história e história. E foram jogados no rio. Abandonados aqueles irmãos, aquelas crianças gêmeas. E vem um animal para cuidar daquelas crianças, para dar leite, e eles começam a mamar aquelas duas crianças. Parece um filme, né? Parece que é um mito mesmo. E ali eles crescem, passam a ser adulto, entregado ao pastor ali. O pastor veio, entrega, pega ele. Segundo eles, diz que era um animal, uma ursa na história, que dá mamar, que cuida deles. E eles crescem. E chega o momento que eles querem a cidade. Um quer a cidade, Monte Palatino. Um quer ficar com o Monte Palatino, que hoje é lá em Roma. O outro queria ficar com outro monte. Eles brigam, entram em desentendimento, enquanto Rômulus, ele mata seu irmão gêmeos para ficar com o Monte Palatino. E aí é criada a cidade no nome dele, chamada Roma. E aí eles vieram de reinado em reinado, em mortes. Aí apareceu o ditador Júlio César, Caio Júlio César, da sua descendência, que fez muita maldade. Foi o próprio Júlio César, Caio Júlio César, que criou a morte sobre estaca. A morte que cortava a garganta primeiro, depois pendurava na estaca. E ele fazia guerra nos mares. Ele ficou conhecido como ditador, que não foi colocado como imperador, mas ele foi um imperador também. Não foi colocado só como ditador. E ele tinha revanches, tinha briga com os piratas da época. Então, Roma, que hoje nós conhecemos como Itália, a mesma foi aonde o ser espiritual atuou 100% na sua força. E é por isso que na visão ele diz assim, versículo 8: e estando eu a considerar os chifres, eis que vamos ler, e ele devorava e fazia os pedaços, versículo 7, e pisava os pés e sobejava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Preste atenção, o animal horroroso, o monstro, tinha 10 chifres. Versículo 8,
E estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. E eu continuei olhando até que foram postos os tronos, como eu já li. Então ele tinha 10 chifres. Esse monstro era o Império Romano. Aquele império, que eu vou ler daqui a pouco, é um Apocalipse, para confirmar a visão de Daniel, do capítulo 13, a besta que subiu do mar. É o mesmo. É a mesma visão de Daniel. Olha como a Bíblia é verdadeira, não é história de Roma. Viu, irmãos? Não é história, ateus. Não é história de Roma, não é história de Flávio Josefo. Não é ateus e céticos e judaizados. Não é história inventada. Não é. Tinha 10 chifres. Que a palavra chifre no indiche, no hebraico perdido, com os tempos, gerações, séculos, significava reis, forças, autoridades. Tinha 10 chifres. E depois, na parte 16, eu vou falar a vocês quem foi os 10 reis do Império Romano, que foi revelado, os nomes deles. Vou falar também aquele chifre que se levantou e derrubou os 3 desse monstro, que estava sobre o monstro, que estava sobre o império. Ele derrubou os 3 chifres. Ele estava falando que aqueles 3 reis que vieram antes dele, que foi do Império Babilônico, que foi do Império Medos e Persas, que foi do Império Grego, ele derrubou os 3, mostrando que ele era o anticristo. Mostrando também na visão o tempo dos 3 imperadores de Roma, que não governaram mais do que um ano. Vou mostrar a vocês que estava simbolizando eles. Por mais que aconteceu depois da morte mas estava mostrando eles também. O ano dos 3 imperadores de Roma. E que nesse império, esse monstro, diferente de todos os animais, dos 3, animais, dos 3 reis, ele era diferente de Nabucodonosor, ele era diferente de Dário, de Ciro, de Artaxerxes, ele era diferente de Alexandre o Grande. Que esse monstro teve uma atuação de um ser que existiu de Adão até Eva. Ele já atuava, mas a atuação dele era menor, era limitadíssima, porque Deus é que estava com a sua soberania nesses impérios passados. Mas agora ele sai da sua prisão. Apocalipse capítulo 20. E ele vai usar este império. Apocalipse capítulo 20, eu estou terminando essa 15ª parte. Depois eu vou voltar de novo, passar para os irmãos esse conhecimento maravilhoso. Olha, o Apocalipse capítulo 20, versículo 3 diz assim: E lançou no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto um pouco de tempo. Tudo confirmando uma coisa com a outra. A visão de Daniel, com a visão de João na ilha de Patmos, a visão do profeta Ezequiel com a visão de Zacarias. Tudo foi para o fim deles, não para nós, para os hebreus. Por isso, profecias cumpridas. Os irmãos estão entendendo? E
para nós já terminar, eu quero ler Apocalipse 17. Que aqui eles fazem medo, né? Vou terminar 30 minutos. Apocalipse 13, vamos ler, 13, diz assim. Apocalipse 13, versículo 2. E a besta que vi, ele era semelhante a leopardo. Era o terceiro animal, que eu falei em Daniel 7. Daniel 7. Era semelhante, não era igual, a leopardo. E os seus pés como de urso, semelhante também ao império persas e medos e persas. E a sua boca como a de leão, era semelhante ao império babilônico, era como o rei Nabucodonosor. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Agora eu estou fechando isso aqui no Apocalipse 13 para vocês entenderem, meu irmão. O dragão que era falada no começo, quando Eva peca e quer ser igual a Deus, ela cria a serpente. Sabe qual é esse dragão que João está falando e confirmando para nós no canal Yahushua, ainda para sempre? Que entrega o poder para o Império Romano, que entrega o poderio, que entrega o poder aos 10 reis, aos 10 chifres. O dragão que está entregando. Não é a lei de Moisés. Não é os filhos da perdição. É o dragão. E quem é o dragão? Apocalipse 20. Olha só. Apocalipse 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão. Quem prendeu o dragão? Jesus, Yahushua, o Filho de Deus. E aí, quem é, na visão de João, na ilha de Patmos, o dragão? Ele diz, e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo e cerrou pois selo sobre ele, para que não engane mais as nações deles, as nações de Faraó, as nações da Assíria, do rei Dorgão, da Assíria, depois de Nabucodonosor, depois da visão dos 4 animais, Nabucodonosor, Dario, Alexandre o Grande, e os 10 imperadores César de Roma. Os faraós, os reis da Babilônia, os reis da Pérsia, os reis da Grécia e os reis de Roma. Ele, o dragão de Apocalipse 13, versículo 2, 13 e 2, era Satanás, o ser espiritual, que no versículo 7 do Apocalipse, nós vamos chegar lá em diante, ele foi vencido, destruído para sempre. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua ainda para sempre, dizendo que de antiga serpente, princípio, mundo antediluviano, de antiga serpente, segundo livro de Adão e Eva, primeiro livro de Adão e Eva, depois de 5.500 anos, de 5.570 anos de serpente, ele virou dragão, cresceu. Como ele cresceu? Como ele ficou poderoso? Mas ficou poderoso
para ser destruído para sempre. Tô indo. Um abraço a todos.